Boa noite, a paz do Senhor. Tá todo mundo aí descansado, tranquilo, relaxado, com esse culto maravilhoso, aconchegante, no friozinho, né? Eu confesso que eu estou bem descansado, né? Porque eu estou de férias esse tempo. E eu queria até vir pregar com a camisa florida, um short, um chinelo, um óculos escuro, uma limonada, mas o pastor não deixou, aí deixa eu falar então. E tipo assim, tem sido um tempo muito bom, essas minhas férias, né? Eu tenho aproveitado muito fazendo nada, fiquei no Netflix, eu viajei, dormi muito, comi muito, não queria que acabasse mesmo, mas, né? Como todo adulto, a gente tem conta para pagar, né? Casa para sustentar, então uma hora acaba, né? Não dá para viver só de férias. E quando a gente está de férias é engraçado, né? Porque a gente fica bem mais tranquilo, mais zen, né? A gente tem mais paciência com os problemas, a gente até arruma a casa com mais alegria, né? Bem tranquilo. A gente visita aquele amigo que está um pouquinho distante, a gente vai visitar os nossos familiares. A gente aproveita melhor mesmo o nosso tempo, né? Porque quando a gente voltar a trabalhar é acordar cedo, e aí tem um dia produtivo, mas muita relação, e aí a gente volta para casa, aí tem que fazer janta, aí tem que fazer aquilo, aí tem filho para cuidar, aí a casa vai ficando bagunçada, aí no tempo que a gente tem que ir para descansar, a gente tem que arrumar a casa, aí a gente já fica irritado, aí fica acelerado, aí quando vê, já tem que dormir e já tem que acordar de novo no outro dia e repetir esse processo várias e várias vezes, né? E, ultimamente, de fato, os dias eles têm sido mesmo mais corridos, né? E parece que são muitas poucas horas para tanta coisa que a gente tem para fazer, né? E isso acaba tirando, muitas das vezes, a nossa paz e também a nossa saúde. Para vocês terem noção, eu peguei uns dados aqui, segundo a OMS, trabalhar demais mata 745 mil pessoas por ano no mundo. A pesquisa descobriu que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de AVC e 17% maior de morrer de doença cardíaca, em comparação com uma semana de 35 a 40 horas de trabalho. O estudo realizado em parceria com a Organização Internacional do Trabalho também mostrou que quase 3/4 dos que morrem em consequência de longas jornadas de trabalho eram homens de meia idade ou mais velhos. Então, homens... entendeu? Não, e aqui é um estudo só de trabalho, né? De horas que você se dedica ao seu trabalho. E aí você pensa, eu não trabalho 50 horas por semana, eu só trabalho 35 ou então 40, mas a gente esquece do trabalho que a gente tem em casa, com os filhos, com a família. Então, eu acho que se estende muito mais somente ao trabalho de fato, né? Ali é o estresse do trabalho. Tem muito o estresse da casa também. Então, eu acho que não são só os homens de meia idade ou mais velhos que estão nessa parcela aqui, não. E aí você pergunta, tá, então como ser crente, né, sem paz, ou melhor, como que a gente age como crente em um ambiente tão hostil, quando mesmo tira a nossa paz, a nossa saúde, e nos mantém até fora do eixo, né, muitas das vezes. E eu queria fazer uma breve introspecção aqui. Eu queria que eu vou dividir em as duas palavras que eu vou falar aqui, que vão ser trabalho e descanso. Quando eu falar em trabalho, eu estou falando do trabalho nosso, de fato, trabalho que a gente exerce, mas todo o movimento também englobando todo o movimento de ação do crente, seja na igreja, seja com a sua família, seja com seu amigo, com seus amigos. Então, o trabalho aqui é muito a ação que a gente tem perante a sociedade, digamos assim. Tá? Então, quando eu falar trabalho, não pensem somente no seu trabalho, é a sua ação como um todo. E o descanso, quando eu falar em descanso, vão ser as férias mesmo do seu trabalho, mas também aqueles momentos que você dedica, né, para o seu interesse pessoal, para fazer alguma coisa para você, assim, não necessariamente só nas férias. Beleza? Esse é o trabalho, esse é o descanso. E aí eu fiquei pensando qual talvez sejam os deveres do crente no trabalho. E aí eu fiz uma listinha e pensei, evangelizar é um dever do crente no trabalho, ganhar almas para Cristo, ser usado por Deus de forma relevante na sociedade, e aqui eu estou falando em âmbito social, em âmbito político, em âmbito cultural, eu estou falando de sermos exemplos de Cristo lá fora, eu estou falando da gente espalhar a palavra de Deus lá fora, etc, etc. Romanos 8, 19
vai falar o seguinte: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, é esperado que nós façamos essa listinha aqui que eu falei para vocês. Lá fora, o mundo aguarda com a expectativa que a gente se manifeste dessa forma. Tá bom, mas aí qual vão ser as dificuldades que a gente vai encontrar, que o crente vai encontrar no trabalho, né? Porque o trabalho ele deixa a gente exausto, deixa a gente cansado, deixa a gente com fome, deixa a gente com sono, deixa a gente sem paciência, deixa a gente irritado. E aí eu quero que a gente reflita que testemunho que nós estamos dando no trabalho quando o mundo nos afeta de uma forma tão negativamente assim, né? Porque nós somos, de fato, a capa do livro do Evangelho. Quando a gente abre um vídeo no YouTube, por exemplo, o que te faz assistir aquele vídeo? Pode ser o conteúdo, eu estou procurando um vídeo específico de algum assunto, então, dentre os vídeos que eu estou procurando, eu vou naquele ali que eu acho que o conteúdo é melhor. Pode ser a pessoa que apresenta o vídeo. Não, eu gosto de ver o vídeo do fulano, porque eu gosto, ele é carismático, eu rio e tal. E, às vezes, também a gente pode escolher um vídeo pela capa que ele tem. Quando a gente abre o YouTube, tem lá um monte de vídeo. Às vezes você não sabe o que ver, aí vê um videozinho assim, com uma capa que te chama a atenção, você clica. Então, por isso que eu falei que nós somos a capa do livro do Evangelho, porque aquilo que a gente transparece é o que pode chamar a atenção das pessoas também, né? Então, eu acho que o nosso desafio é não se deixar, né, ser afetado pelo mundo, e para que isso não atrapalhe o nosso dever como crente durante o nosso trabalho. Então, o desafio é esse: é você não ser afetado por essas coisas negativas e que isso não te atrapalhe quando você estiver fazendo o seu, novamente, trabalho, né? Tá, então como que eu não me deixo ser afetado pelo mundo? Porque a minha rotina de trabalho ela não pode parar, não tem como eu ficar em casa, né? Tranquilo. E aí a resposta é descansando. A gente despreza muito o descanso e a gente acha que a gente só vai conseguir as coisas somente trabalhando. Só que até Deus, quando criou o universo, no último dia ele descansou, porque ele sabe que descansar é, de fato, algo essencial para a nossa vida. E como o descanso, ele me ajuda, então, a não ser afetado pelo mundo, já que você falou que a resposta é o descanso. Porque no descanso, a gente tem mais tempo para a gente se conectar com Deus. Diferente do momento de trabalho, onde nós somos chamados ao serviço, no descanso, quem trabalha é Deus. E aí ele vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar na sua necessidade, nas suas falhas, erros. Ele vai fazer você repensar suas ações. Ele vai lhe mostrar o que quer de você no futuro, para onde ele quer te levar, como vai te capacitar, né? Ele nos molda e aperfeiçoa, e dessa forma nos fortalece, para que quando o momento de trabalho retornar, nós não venhamos a ser influenciados, e sim influenciar com aquilo que ele nos deu, né? O descanso, ele é sinônimo de amadurecimento e fortalecimento. Quando a gente entra para a academia, a gente tem uma série de exercícios para fazer. Só que uma das coisas que a gente tem que fazer é descansar para que o seu corpo, de fato, absorva aquele exercício que você está fazendo. Então, se você malhar freneticamente todo dia, você vai forçar demais o seu corpo, você pode acabar tendo uma lesão e não vai, de fato, fazer o efeito que deveria, porque o descanso é essencial. E não só no malhando, mas quando a gente vai aprender um instrumento também, a gente treina bastante, mas uma das coisas principais é você deixar ele um pouquinho de lado, para que naquele momento que você está descansando, o seu corpo vai absorver. E aí, quando você voltar a fazer um exercício que talvez você estivesse com dificuldade, você já vai estar um pouco melhor, porque o descanso fez efeito sobre o seu corpo naquele momento. Ah, beleza, Gabriel, então é descanso. Entendi que eu tenho que ler mais, eu tenho que Deus vai falar comigo nesse tempo, né? Vai me fazer repensar muitas coisas e tal. Mas é assim do dia para a noite? É só eu deitar na rede, tranquilão, que eu vou ser mudado? Não. O descanso, ele também requer ação. E aí, reflita, como você tem atuado no seu momento de descanso?
Você tem lido mais a Bíblia? Você tem estudado mais ela? Você tem orado mais? Aperfeiçoado esse momento, né, de fala com Deus? Você consegue vir em mais cultos na semana? Consegue estar mais presente nas atividades aqui da igreja? Consegue levar a palavra de Deus àqueles amigos e familiares que você não vê há muito tempo? O trabalho e o descanso não são opostos. São complementares na vida do crente. Um depende do outro. São momentos importantes para nós, para os deveres e desafios do crente na terra. Então eu falo o seguinte: se você está passando por uma situação difícil e sem cabeça para resolver, eu recomendo que você descanse dessa forma que eu te falei aqui. Procure fazer essas coisas. E se mesmo assim, quando nada disso parecer funcionar, aí eu recomendo um descanso diferente, que é o descansar em Deus. Ou seja, deixar que Ele resolva as coisas. Nosso corpo descansa quando dormimos, mas nossa alma descansa quando confiamos em Deus. Então, lá em Salmos 127, versículo 2, vai dizer: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. E 1 Pedro 5, 6 diz o seguinte também: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, só descansa aquele que lança fora, de fato, a ansiedade e entende que Deus trabalha por nós naquilo que não conseguimos fazer. E eu confesso que não tem descanso maior do que esse. Você saber que você já fez de tudo e agora é com Deus. Quando a gente entende isso, é prazeroso descansar na presença dele, né? E eu tô dizendo isso tudo hoje porque, de fato, eu vivi muito na pele nos últimos dias essa questão do descanso, né? Como eu falei, eu estou de férias. E eu entrei de férias com 2 objetivos. O primeiro objetivo era descansar, de fato, desaparecer a mente, né? E o segundo, eu estava querendo sair do meu emprego, então eu queria arrumar um emprego novo. Então, significaria que se eu arrumasse um emprego novo durante as minhas férias, eu não ia ter as minhas férias. A não ser que eu arrumasse no final, mas eu não ia poder me dar esse luxo, né? Então, assim, eu fiz a minha parte. Eu descansei fisicamente e permiti que Deus trabalhasse em mim nesse momento. Como eu disse que era uma das nossas tarefas durante o descanso. E sobre o meu emprego, eu descansei espiritualmente, por mais de um ano, na verdade, sabendo que Ele está no controle e eu já tinha feito a minha parte em procurar, ou seja, eu já tinha feito a ação do descanso, né? Agora era com Ele. Resumindo, eu consegui o novo emprego, mas eu não perdi as minhas férias, eu consegui curtir, como eu falei, né? Eu viajei, fiz tudo isso que eu falei lá no começo, e Deus foi muito bom comigo, me dando toda essa oportunidade. Eu estou falando de mim para vocês terem um exemplo de que o descanso, nesse momento, foi essencial para mim. E hoje eu me sinto muito mais preparado para voltar e não ser influenciado negativamente pelo mundo, né? Porque eu passei por esse processo e hoje reconheço que ele foi essencial de fato na minha vida, né? Então, já finalizando hoje, o meu desejo para todos nós aqui é que nós venhamos a descansar das 2 formas que eu disse. A primeira, o corpo, porque nos ajuda a enfrentar, né, os desafios do mundo de forma prática e por nos conectar mais com Deus. E a segunda é a alma, que nos traz paz de saber que mesmo conectados e nada pareça estar dando certo, Deus está no controle de tudo e isso basta para que a gente descanse, né? E nada disso é tempo perdido, de fato. Pelo contrário, é tempo de qualidade de ganho com Deus, né? Se você souber, claro, como usá-lo. Então, hoje, o meu desejo é que nós venhamos a dar mais importância para um momento de descanso, porque é um momento que a gente se conecta mais com Deus, é um momento importante para o nosso desenvolvimento pessoal e Deus quer que a gente descanse, Ele quer que a gente tenha mais momentos com Ele, porque faz bem para a nossa saúde e para o nosso espírito. Amém? Agradeço a oportunidade.